Bom, nós estamos aqui mais uma vez no programa Desafios, oportunidade linda. Gente, o programa Desafios é um programa que se dedica a sempre trazer uma palavra de vida, uma palavra de orientação para você e para mim. Recomendo sempre, somos edificados e ajudados pelo Senhor através desse programa tão bom. Hoje nós vamos falar de uma história muito interessante em Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9 nos conta uma história, rapaz, até um tanto violenta. É estranha, mas é verdade. Eu creio, está na palavra. E se está na palavra, tem algum sentido, tem alguma importância para mim e para você. Nesse tempo, a Bíblia informa que uma família perdeu o seu patriarca, ele era rei. E os seus irmãos tinham que escolher agora um sucessor. E essas questões sempre foram complicadas. Algumas pessoas têm um plano de governo, algumas pessoas têm um plano de poder. E tem uma diferença enorme. Hoje eu quero falar sobre responsabilidade compartilhada. Você sabia que a responsabilidade por tudo que acontece no nosso governo também é sua, também é minha? Que cada um de nós temos o nosso papel na sociedade e nós temos alguns deveres cívicos. Às vezes as pessoas acham que não se envolvendo, não se comprometendo, elas não terão problema, mas não é exatamente assim que funciona. A Bíblia em Juízes capítulo 9 vai contar essa história. E aí, um dos irmãos, ele faz uma pesquisa. Gente, achei super interessante que o assunto das pesquisas não é nada novo. Te parece familiar esse assunto de pesquisa? O camarada, não vou falar o nome dele, você pode pesquisar lá. O camarada decidiu mandar pesquisar entre toda a cidade qual o nome que seria mais apropriado para substituir o pai que tinha falecido. Porém, ele era filho de uma empregada. Nada com controle social ou relação ao nível de extrato social, nem nada disso. O fato é que ele usou isso para fazer uma política a favor dele. E ele convenceu o pessoal da cidade que se identificava mais com os servos e falou assim: olha, eu sou um de vocês, eu sou filho de uma serva. E ele convenceu aquela cidade a votar nele, a o escolher para governar a cidade. Essa história é muito interessante porque, além dessa escolha, dessa influência através dessa pesquisa, ele também conseguiu levantar um fundo. Não é lá o fundo partidário que nós temos hoje, mas ele conseguiu levantar 70 moedas e utilizou esse dinheiro. Sabe para quê? É isso que me chama a atenção. Rapaz, essa questão é muito séria. Ele usou esse dinheiro para contratar os desocupados e vagabundos. É isso que está dizendo a Bíblia. E ele contratou esse pessoal para fazer comício para ele, rapaz. E ele se elegeu. Olha que coisa. Pastor, mas a Bíblia está dizendo isso? Está dizendo isso. E eu desafio você a ler esse texto. Deixa eu te falar uma coisa. Quando ele conseguiu se eleger, sabe qual foi a primeira atitude dele? Mandou matar todos os seus irmãos, menos um dele que conseguiu fugir. 70 pessoas foram mortas em cima de uma pedra naquele dia. Sabe por quê? Porque enquanto algumas pessoas têm um plano de governo, outros têm um plano de poder. E aqueles que têm plano de poder se levantam com violência para eliminar todos os seus concorrentes, de uma forma ou de outra. Não é à toa que Deus escolheu preservar essas histórias. Essas histórias nos ajudam a entender o comportamento do indivíduo na busca de poder. Eu espero em Deus que você possa ler a Bíblia, valorizar a palavra e procurar nela ter a vida eterna. São fontes de orientações para nós. E neste ano é importante pensarmos nesses temas. Sabia que este homem mandou matar todos os seus irmãos? E quando ele fez isso, um dos irmãos, um só, que fugiu, deu uma palavra profética e ele falou sobre as árvores. A parábola dizia assim: ouçam a mim para que Deus possa ouvir vocês. Olha, a floresta quis eleger uma árvore para governar.
E a floresta falou para a oliveira: governe sobre nós. E a oliveira disse: como deixaria eu o meu azeite para governar sobre as árvores? Então a floresta disse à figueira: governe sobre nós. E a figueira disse: como deixaria eu a minha doçura para governar sobre as árvores? Então a floresta disse à videira: governe sobre nós. E a videira respondeu: como eu deixaria o meu vinho que alegra o coração do homem para governar sobre as árvores? Então a floresta disse ao espinheiro, e o espinheiro aceitou a proposta e disse o seguinte: então venham todos vocês e abriguem-se debaixo dos meus ramos, porque se não for assim, eu cuspirei fogo e consumirei até o cedro do Líbano. Você sabia que, passado 3 anos de governo, este homem profetizou sobre aquela cidade? Houve uma revolta naquela cidade e o juízo de Deus, a Bíblia diz que o Senhor enviou um espírito maligno e perturbou aquela cidade. Este homem perdeu o governo daquela cidade e todo aquele povo pagou um preço alto por ter elegido uma pessoa que era um espinheiro bravo. Enquanto as outras árvores dão a sua doçura, dão o seu fruto maravilhoso, dão o seu azeite, o espinheiro tem espinhos e ele cospe fogo. E o interessante é, mesmo o cedro do Líbano, que não foi convidado para governar, quando sai fogo do espinheiro, destrói até o cedro do Líbano. Nesta cidade, entrou no juízo de Deus todo o povo, o governante e todos aqueles que eram governados. Você sabia que nós temos uma responsabilidade sobre a nossa cidade? Gente, é muito interessante ver às vezes as reportagens, né, sobre as chuvas, os alagamentos e de repente a gente encontra um sofá dentro do valão. Meu Deus, a prefeitura não joga sofá no valão, mas nós queremos culpar os nossos governantes. Você sabia que nós temos responsabilidades cívicas e devemos cuidar da nossa cidade? Se você vai se envolver ou não. Eu acho muito interessante esse tema, esse capítulo da Bíblia, porque ele fala das pessoas que são convidadas, são boas, mas não querem participar. Ele fala de pessoas que não deveriam, mas querem. Ele fala de pessoas que não se envolveram, mas todos, quando vem o juízo para a cidade, todos sofrerão um impacto. Que Deus te ajude neste tempo e que você possa ter responsabilidade com suas escolhas. Eu não gostaria de ser comprado por essas moedas. Eu não gostaria de ser levado, influenciado dessa forma. Eu gostaria de ser guiado por Deus nesse momento tão importante para a nossa nação. O que você espera para o Brasil? O que você espera para a sua cidade? Que tipo de leis você gostaria que existisse na sua cidade? Essa deve ser a sua preocupação e a minha preocupação neste tempo para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade. Deus te guie, Deus te ajude, Deus te abençoe.